Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Mais uma vez estamos juntos para cultuar, bendizer e adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido nesse momento para fazermos a oração de abertura. Amado Deus e eterno Pai, nós te adoramos por esta oportunidade tão especial de estarmos juntos para cultuar o teu nome. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, todos quantos estão conectados, Senhor. Receba nos céus a adoração e o louvor que lhe prestamos aqui nesta noite. Pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu perdão. E em nome do Senhor Jesus Cristo, assim descansamos e assim aguardamos nas tuas promessas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez para adorar o Senhor Jesus e queremos lhe convidar a participarem do culto, enviando a sua palavra de saudação, interagindo conosco. Nesse momento, vamos juntos louvar o Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, quero lhe convidar a participar do culto, quando teremos a oportunidade de ofertar. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 10 e 11, onde a Escritura diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos e irmãs, está aí na sua tela os dados bancários do Ministério da MDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Contamos mais uma vez com a sua fidelidade.
Deixamos aqui registrado outra vez a nossa gratidão a Deus pela sua vida, a todos os nossos irmãos e irmãs que nos ajudam a fazer esta obra, entregando a sua oferta, entregando o seu dízimo. Nós vamos agora orar para agradecer a Deus pela vida de todos os ofertantes e também preparar o nosso coração para ouvirmos a ministração da palavra de Deus. Amado, eterno e bendito Deus, mais uma vez te adoramos pela vida deste teu filho, dessa tua filha, que com alegria e fidelidade entrega na tua casa o seu dízimo e a sua oferta. Pedimos a ti, ó Deus, que a tua promessa, que é fiel e verdadeira, Pai amado, seja presente na vida de cada um dos teus servos e servas, que o celeiro e a despensa dos teus filhos sejam multiplicados. Também, ó Pai, fala agora conosco na ministração da tua santa palavra. É a nossa petição a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos, todos aqueles que estão nos ouvindo através dessas mídias sociais, a paz do Senhor. É uma alegria para mim estar aqui nessa noite, para juntos nós meditarmos na santa e poderosa palavra do Senhor Jesus. Nós estaremos lendo aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 23 e o verso 20. Vamos ler em duas versões, a versão Almeida, Revista e Corrigida, e a nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim o verso 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. A nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: Benaias, filho de Joiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Vou repetir apenas a última parte do verso na versão Almeida, Revista e Corrigida, que diz: E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Nós estaremos nessa noite meditando sobre a história de Benaia, um homem que marcou a história nas Sagradas Escrituras, simplesmente como um dos maiores guerreiros, escute, um dos maiores guerreiros de todos os tempos. E para isso eu quero dar um tema para essa mensagem que diz: aprendendo com quem matou um leão no tempo de neve. Como vai a sua luta? Como está você no meio desta grande peleja? Só lembrando, estamos em uma grande batalha, lembra? Nós precisamos compreender que a batalha, ela é grande. Nos últimos dias temos vivido uma batalha tremenda. Mas Deus é aquele que nos dá a vitória, aleluia, glória a Deus. Eu e você somos mais do que vencedores, porque temos o Senhor. E nessa noite, o Senhor fala conosco através de um grande vencedor nas Sagradas Escrituras. E através da história deste homem, nós vamos aprender como vencer as grandes batalhas da vida. Este homem, Benaia, teve grande sucesso. Nós vamos ver no decorrer da mensagem. E eu quero dividir em três tópicos esta mensagem para entender o sucesso deste homem. Em primeiro lugar, quero meditar com os irmãos que ele teve bons mestres. A palavra de Deus vai dizer, o verso que nós lemos, que também Benaia, filho de Joiada, o escritor vai falar do pai dele. O pai dele foi importante, foi um grande mestre, porque mostrou a Benaia que a vida pode ter muitas coisas importantes, que há valores que não podemos deixar de lado na vida, mas ele aprendeu com seu pai que o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, é o maior tesouro em toda a vida.
Então Benaia, desde cedo, aprendeu a amar ao Deus Todo-Poderoso, aprendeu que precisa ter o Senhor sempre em seu coração. Aleluia, glória a Deus. Talvez esse seja o maior ensino que Benaia aprendeu. Mas ele teve ainda mais, pelo menos, 2 grandes mestres. Um dos mestres se chamava Davi. Ouviu falar dele? Sim, é ele mesmo. O homem segundo o coração de Deus, foi líder, foi mestre de Benaia. E aí seu amor por Deus cresceu ainda mais, porque ele viu de seu mestre, na prática, ações, feitos extraordinários. Ele teve ainda um terceiro mestre. Simplesmente o nome desse mestre era Salomão. Ele foi também influenciado por Salomão, o homem mais sábio da terra. Irmãos, e falando sobre este tópico, sobre os bons mestres, eu quero meditar em 2 coisas aqui que o Senhor fala conosco. A primeira, Eclesiastes 3:1, diz que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há tempo para nós aprendermos. Nós precisamos aprender. Tem pessoas que elas não gostam de aprender, elas querem ser sempre mestres. Nós precisamos aprender. E Deus tem deixado para nós, muitas vezes, bons mestres. Então, nós devemos ter prazer em aprender. Prazer em estar num culto de quarta-feira, aprendendo a palavra de Deus, num culto de escola dominical, domingo à noite, nos momentos que Deus nos prepara para nós estarmos aprendendo de seu reino, aprendendo de sua palavra. Então, o primeiro ensino de Deus para nós nessa noite é: tenha tempo para aprender. Se coloque na posição de discípulo. Tem gente que não gosta de ser discípulo. Tem gente que gosta de sempre eu faço, eu ensino, eu fiz acontecer, para com esse eu. Se coloque como alguém que queira aprender, seja um pouco mais humilde e tenha tempo para aprender. Ainda nesse tema eu quero meditar com os irmãos que se nós temos bons mestres, precisamos valorizar os nossos mestres. Quantas vezes as Sagradas Escrituras, elas vão nos ensinar que nós precisamos, irmãos, valorizar os nossos mestres, valorizar as pessoas que nos ensinam, principalmente o melhor ensino da vida, que é a salvação da nossa alma. Então aprenda a valorizar os seus mestres. Se o seu pai, se a sua mãe é um bom mestre, valorize seu pai e sua mãe. Se o seu pastor é um bom mestre, valorize o seu pastor. Ore por ele, ore por sua família. Como Deus tem prazer, irmãos, quando nós amamos os nossos mestres. Benaia foi um homem que valorizou seus mestres. Esse é o primeiro momento da mensagem. E o segundo momento é onde está centrada a parte principal desta mensagem, que vai falar sobre com Deus devemos escrever a nossa própria história. Chega um momento que Deus nos traz, em particular, para que nós venhamos escrever a nossa história. E essa história não pode ser escrita simplesmente por nós, precisa ser escrita com Deus. Precisamos ter este cuidado de escrever a nossa história com Deus. A Bíblia, quando vai falar da história deste homem, particular deste homem, longe de seus mestres, vai falar que ele venceu duas pessoas valorosas, 2 guerreiros de Moabe. Vai falar que ele lutou contra um egípcio, o egípcio tinha uma lança, ele foi com um cajado, ele tomou a arma do egípcio e derrotou o egípcio. Mas nessa noite eu quero meditar nessa história, que é o dia em que ele teve que enfrentar um leão num dia de neve, entrar numa cova e lutar com um leão. E aqui eu quero meditar, irmãos, com você,
que a história deste homem, nesse dia que ele enfrenta um leão na neve, começa em solidão. A Bíblia vai dizer assim, ó, e desceu ele e feriu. E não fala desceram, ele mais alguém, a Bíblia fala desceu ele. Então eu entendo que ele estava sozinho aquele dia. Eu quero meditar com você que às vezes Deus permite que você fique sozinho. Às vezes Deus permita que eu fique sozinho. Fala de momentos da nossa vida que as pessoas, elas não podem nos ajudar. Fala de momentos que nós precisamos guerrear nossas batalhas somente nós. Lembra de Jacó? No Vale de Jaboque, ele pediu para a família passar adiante e ali ele foi ter um momento com Deus, a sós com Deus, era ele sozinho com Deus. Talvez você nessa noite diga, irmão Jean, eu estou sozinho, ninguém pode me ajudar, estou numa batalha que só eu. Então dê glória a Deus, aleluia. Deus está preparando uma grande vitória para você. Vitória é após batalhas. As grandes batalhas. Depois das grandes batalhas, há grandes vitórias. Mas você precisa aceitar essa luta. Você precisa ir sozinho nesta batalha. Sabendo, sozinho, sem as pessoas, mas sabendo que Deus sempre estará ao seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Nós nunca, irmãos, na verdade estaremos sozinhos. Poderemos estar sem nosso pai, sem nossa mãe, sem nossos amigos, sem nosso pastor, sem nossos mestres, mas Deus nunca nos abandonará. Chegará momentos que Ele até nos carregará no colo, se for preciso, mas Deus sempre estará conosco. Então, aquele dia, Benaia estava sozinho. O lugar que ele estava, a Bíblia vai dizer que era na neve. Havia gelo. E quando nós falamos de neve, de gelo, nós nos lembramos de dias tristes, dias em que nós queremos nos agasalhar, ficar quietinho, onde vem o desânimo. Ao contrário, quando se fala de calor, se fala do Espírito Santo, se fala de momentos na presença de Deus. Então, nesses dias, irmãos, de Covid-19, nós estamos vivendo um grande momento de frieza espiritual no mundo. Eu me lembro de conversar com o evangelista Manuel em nossa reunião de varões, a última, e ele falava para nós, olha, aqui na China, tudo está aberto, tudo está, shoppings abertos, mas as igrejas estão fechadas. Então há um momento de frieza. E às vezes as igrejas se abrem no Brasil e as pessoas não querem ir para a igreja. As pessoas querem ficar em casa. O que é isso? Frieza. Momentos de frieza espiritual estão sobre o nosso Brasil, sobre o mundo. Satanás quer que nós, os cristãos, que sempre fomos calorosos, que fomos sempre animados, estejamos frios, estejamos quietos, parados. Então a palavra de Deus nesse momento diz para você, não permita que o pecado atrofie a sua vida espiritual. Não permita que a tribulação faça você parar. Benaia estava no meio de uma geleira, estava no meio da neve, mas ele era soldado valente e ele iria lutar, não iria ficar parado. A vida era contrária, o momento era difícil, mas ele estava caminhando, ele estava pronto a lutar, ele estava fazendo história, com Deus fazendo história. Com Deus fazendo história na solidão, com Deus fazendo história na neve, num momento gelado. E aí tem uma cova. E nessa cova tem um leão. Irmãos, experimente contar a história para alguém de um homem que sai
num tempo de neve. Experimente contar a história também do leão, que no tempo de neve está numa cova, numa caverna, parado à espreita. No momento onde não há alimento em abundância, então eu entendo que esse leão está faminto. E você diga, Benaia entrou numa cova de leão. Conte-me o final dessa história. E você pergunta para a pessoa, me conte o que você acha que aconteceu com o final dessa história, qual o desfecho dessa história? O que vai acontecer daqui a pouco? E as pessoas vão dizer, olha, o leão saiu com sangue nos dentes. Olha, nunca mais, outro poderá dizer, nunca mais Benaia saiu daquela cova. Porque a história vai nos dizer, irmãos, que leão, cova de leão, é um ponto final para as pessoas. Mas Benaia ouviu de seu mestre Davi que cova de leão, que leão não é final de história. Davi ensinou para Benaia que o homem com Deus pode vencer leão. Talvez você esteja em um momento de grande tribulação, em um momento triste, que você diz assim, irmão Jean, eu estou em um ponto final, em uma cova de leões, onde as pessoas dizem que não tem como vencer. Mas nessa noite eu estou aqui para te dizer que Deus está escrevendo a sua história está sendo contada, você vai sair desta cova. Talvez com sangue pisando na neve e talvez saindo sangue, mas não será seu sangue. É sangue de leão. Você vai vencer esta tribulação. Você será mais do que vencedor. Aleluia. Glórias a Deus. Benaia entra naquela cova e vence o leão. Aleluia. Esse tópico diz, com Deus escreveu sua própria história. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Ele controla a nossa vida. Por mais que você pense que está completamente sozinho, não está. Deus está com você. Ele tem controle de todas as coisas. Apenas confie em Deus. Apenas saia à peleja. Não deixe a frieza tomar conta do seu coração. E já comece a enxergar as grandes vitórias que estão à sua frente. Bendito seja Deus. Então, irmãos, Benaia teve bons mestres. Com Deus ele escreveu a sua história. E ele, para nós finalizarmos, ele conquistou o coração do rei. É o último tópico. Ele conquistou o coração de dois reis. O rei Davi olhou para Benaia e disse, olha, Joabe vai ser o chefe do exército, mas Benaia vai ser chefe da minha guarda pessoal. Quando eu sair nas batalhas, Davi pensava, quando eu estiver na batalha, eu quero que esteja ao meu lado, a minha guarda pessoal, e o chefe da guarda pessoal que seja Benaia. Então Benaia, durante o reinado de Davi, ele estava do lado do rei, sempre ao lado, sempre próximo do rei Davi. Davi tinha segurança porque ele podia olhar e ver que perto dele estava aquele homem que matou um leão na cova num dia de neve. Eu quero que este homem que matou um leão numa cova num dia de neve, que ele seja o chefe da minha guarda pessoal, do meu exército de elite próximo de mim.
Então a história vai dizer que Davi morre e depois assume Salomão. Joabe, ele tinha matado a gente inocente, e agora Salomão precisa escolher um novo comandante dos exércitos de Israel. Sabe quem Salomão escolheu? O homem mais sábio da terra. Ele disse: eu quero aquele homem que matou um leão numa cova num dia de neve. E Benaia foi chefe dos exércitos de Israel, o reinado de Salomão. Um homem que conquistou o coração de dois reis, os principais reis de Israel, foi Benaia. Deixou sua marca na história. Davi foi famoso, Salomão foi famoso, mas parte do sucesso de Davi e de Salomão, Benaia também tem uma parte. Benaia também tem uma parte. Benaia contribuiu para o sucesso de Davi e de Salomão. E agora eu quero trazer para você, conquistando o coração do rei. Irmãos, não importa quem brilhe mais, não importa quem é a estrela sempre foi Davi e Salomão. Mas Benaia fez a sua parte, ele fazia parte do reino, todos nós fazemos parte do reino. Aprendamos a aceitar a parte que Deus reservou para nós. Deus tem um chamado para mim e para você. Alguns deu chamado para ser Davi, outro para ser Salomão, mas alguns Deus chamou para ser Benaia, um valente, um valoroso, alguém que entra numa caverna num dia de neve e mata o leão. Deus nos chamou para uma grande obra de reino. E aí, eu quero te dizer, Deus conta com você. Deus conta com você. Deus quer que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Deus quer que você trilhe a sua própria história. Não a história que você quer, a história que você imaginou, mas Deus quer que você trilhe a história que Ele quer para você. Olha, que o segundo tópico meu falou, com Deus, Ele escreveu a sua própria história. A sua história só será bonita, ficará marcada por todos os tempos, se ela for escrita com Deus. Esteja disposto a trilhar a história de Deus. Mesmo que para isso você esteja num momento de solidão. Mesmo que para isso você tenha que matar um leão num dia de neve. Amém? Deus abençoe os irmãos. Foi uma alegria estar com os irmãos uma vez mais. É um prazer poder ministrar esta linda família da MDF e a todos que estão ao alcance das nossas mídias sociais. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração? Oremos. Amado, soberano e eterno Deus, em nome de Jesus eu quero dar glória ao Teu nome, exaltá-lo, meu Senhor, por esta palavra tão especial, meu Deus. Te peço, meu Deus, que venha nos ajudar, meu Deus amado, a entendermos que o Senhor tem nos trazido mestres e que nós precisamos de bons mestres, Senhor. Nos ajude a valorizar os nossos mestres, meu Deus. Nos ajude a aceitar o momento que nós estamos da batalha, Senhor. E não deixe que a frieza venha tomar conta do nosso coração, mas venha nos aquecer o coração, Senhor. Assim como o Senhor aqueceu o coração de Benaia e fez com que ele entrasse numa cova e lutasse e ferisse um leão, meu Deus. Ó Deus, nos ajude a aceitar o Teu propósito e possamos escrever uma história com o Senhor, a história que o Senhor tem planejado para nós. Ó meu Deus, e assim, Senhor, que possamos conquistar o Teu coração, que o Senhor possa ficar feliz conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós contamos com a sua participação. Nós temos culto todas as noites, às 19 horas.
Está aí na sua tela a programação da igreja. Contamos com a presença de cada um online, cooperando conosco, participando, interagindo, e o Senhor abençoe a vida de todos nós e que em cada uma dessas reuniões a glória de Deus seja presente e o nome do Senhor seja glorificado. Chegamos ao término de nosso culto, agradecemos a sua presença online e mais uma vez rogamos a Deus que a bênção de Deus seja plena na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo culto que finda, pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, de louvar o Teu nome, de participar ofertando. E agora, Senhor amado, nós deixamos sobre o Teu altar a nossa adoração e também as nossas petições. Intercedemos por este país, intercedemos pelo ministério, intercedemos pelas famílias, rogamos a Tua bênção hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez nossa gratidão pela sua participação no culto. Vamos agora proclamar o nosso lema: a adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E os irmãos junto comigo. Amém. Paz do Senhor.